Pirando Amigo orgulhosamente apresenta funções e gráficos. Gráficos dos movimentos. Muito bem. No estudo da cinemática vamos ter muitos gráficos. Muitos. E esses gráficos vão nos ajudar a resolver vários exercícios, várias situações. Então, primeira coisa, sempre temos que perguntar ao gráfico: o que representa a sua área, gráfico? Ora, pois, o que representa a sua inclinação, gráfico? Ok. Então, essas perguntas são fundamentais para a gente entender o exercício. Não podemos decorar que gráfico a área significa isso, gráfico a inclinação significa isso. Cada gráfico tem seu significado específico. Primeiro, para calcular a área, nós vamos pegar a unidade do y e vamos multiplicar pela unidade do x. Por quê? A área é base vezes a altura. Então, todo gráfico eu vou pegar qual é a unidade do y, qual é a unidade do x. Por exemplo, velocidade e tempo. O que significa a área desse gráfico? A área desse gráfico, vamos supor que esse gráfico está mostrando que a velocidade se manteve constante e é possível calcular um pedaço da área do gráfico. A área vai ser o quê? V vezes T, que vai ser a distância, não é? Por que V vezes T? Base vezes altura. Se eu tivesse um gráfico, aceleração por tempo, agora é um movimento uniformemente, pode ser acelerado ou retardado, não sei, não tem o sinal da velocidade. A área desse gráfico vai ser A vezes T. A vezes T é variação da velocidade. Ok? Se tivermos o gráfico ST, olha que interessante. ST, a área do gráfico vai ser S vezes T, que não existe, não tem significado essa área. Ok? Então vamos novamente, analisando os gráficos dos movimentos e tentando já associá-los a algum tipo de movimento. Muito bem. Nesse tipo de movimento aqui, ó, o que está falando? Que o cara possui a mesma velocidade. O tempo está passando e o móvel permanece com a mesma velocidade. Tipo, 20 metros por segundo. E se eu calcular a área desse gráfico aqui, eu vou achar a distância que ele percorreu. Se eu calcular a área do tempo 1 até o tempo 2, eu vou achar a distância que ele percorreu de 1 a 2 segundos. Olha só, seria um cálculo de um retângulo. No segundo gráfico, que parece a mesma coisa, mas não é, esse o cara tinha velocidade constante. Esse agora o cara tem aceleração constante. Significa dizer que sua velocidade varia de uma maneira constante no decorrer do tempo. E o que significa esse gráfico? Primeiro, o que ele está nos mostrando? Ele está nos mostrando que a aceleração do cara permaneceu constante. Então, a área desse gráfico, que é a aceleração vezes tempo, significa a variação da velocidade. Não é a velocidade, é o tanto que ela variou. Nesse caso, essa área é positiva, quer dizer que a velocidade aumentou tanto. Se eu quero saber qual a variação da velocidade de 1 a 4 segundos, eu vou calcular a área do gráfico de 1 a 4 segundos. Muito bem. Nesse terceiro caso, o gráfico nos mostra o quê? A posição do móvel na estrada no decorrer do tempo. O tempo foi passando e ele permaneceu na mesma posição.
primeiro trabalho a ser feito para aprender os gráficos é entender o significado deles. Não podemos olhar para os 3 gráficos e achar que ele está falando a mesma coisa. Muito bem. Agora, o segundo cálculo a ser feito é o cálculo da inclinação. É o cálculo da inclinação. Então vamos novamente calcular. Olha, gráfico, posição por tempo. Supondo isto aqui, ó. Ok? Posição por tempo. Como a gente calcula a inclinação? Inclinação é o que? Delta y sobre delta x. Então é só dividir esse cara por esse que nós vamos achar o significado. Então aqui vai ser o que? Delta s sobre delta t, que vai ser o que? Velocidade. Bem, esse gráfico aqui está nos mostrando que o móvel possuía uma velocidade constante. Então, se eu fosse fazer um gráfico para esse movimento de velocidade, olha, o gráfico seria assim, ó. Faz de conta que é uma reta, né? Muito bem. E o gráfico VT, supondo uma reta também, o que significa inclinação aqui? Inclinação é o que? Delta y sobre delta x, que vai ser o que? Delta v, variação de velocidade sobre a variação do tempo. Variação de velocidade sobre a variação do tempo significa aceleração. Então, se eu quisesse fazer um outro tipo de gráfico representando a aceleração extraída deste gráfico, meu gráfico seria esse aqui, ó. Aceleração, tempo. Note, isso aqui é uma reta. Então o móvel permaneceu com a mesma aceleração. E finalmente, o que está faltando é AT. Gráfico AT. O que representa a inclinação dele? Inclinação é delta A sobre delta T. No nosso estudo aqui não representa nada. Ok? Não tem significado no estudo aceleração por tempo. Ok? Finalmente, vamos associar esse ao movimento da cinemática. Observando este gráfico aqui. Veja o tanto de informação que nós vamos conseguir extrair desse gráfico. Observe. Isso aqui é posição e tempo. Então, primeira observação. Movimento retrógrado. Ué, como assim? Olha, o móvel está retornando. Observe, ele estava na posição S. O sentido que as plaquinhas aumentam, o valor é para lá. Ele está retroagindo. Então, a gente já sabe que a velocidade dele é negativa. Ok. Muito bem. Outra maneira para saber que a velocidade é negativa é fazendo a inclinação do gráfico. Observe. A inclinação é tangente a cada ponto. Nós podemos ver que a inclinação está aumentando. O ângulo com a horizontal está aumentando. Não é? Então, se o módulo da velocidade, que a velocidade é negativa, a inclinação é negativa, mas se o módulo está aumentando, seu valor numérico está aumentando, desconsiderando o sinal. Se o módulo da velocidade aumenta, porque a inclinação desse gráfico, a inclinação é velocidade, não é? Por que a inclinação é velocidade? Inclinação é variação da posição sobre o tempo, que representa a velocidade. Como o módulo da velocidade está aumentando, eu vou chegar à conclusão que esse movimento é um movimento acelerado.
movimento não só acelerado, como uniformemente acelerado. Mas como? O gráfico é um pedaço de parábola. Se é um pedaço de parábola, ele vem de uma equação de segundo grau, que é aquela assim, ó, S, que é igual a SO, mais VOT, mais 1/2 de AT ao quadrado. Pois bem, se o movimento é acelerado, eu posso concluir que a velocidade do cara é negativa, sua aceleração também vai ser negativa. Porque movimento acelerado é aquele movimento que aceleração e velocidade possuem o mesmo sentido. Movimento acelerado. Só para encerrar, faz sentido o que eu falei. Por quê? O que significa velocidade? Velocidade é para onde o cara está indo, não é? Bem, essa aqui é o sentido das plaquinhas na estrada. Se o móvel tem uma velocidade negativa, significa dizer que ele está voltando. Quem é que mostra para onde e como o cara está indo? A sua velocidade. Estou indo para Juiz de Fora com a velocidade de 3 metros por segundo, por exemplo. Ok. Se o sinal negativo significa dizer apenas que eu estou andando no sentido decrescente do eixo. Se a velocidade é negativa e está aumentando em módulo, a aceleração tem que estar para o mesmo lado, porque a aceleração é o cara que muda a velocidade. Então, a aceleração só vai contribuir com a velocidade se ela estiver no mesmo sentido da velocidade. Ok? Então, quando o movimento é acelerado, o módulo da velocidade aumenta e a aceleração e v tem o mesmo sentido. Pirando, amigo.